O prudente vê o mal e se esconde. Olá, pessoal. É sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre o mal. Porque em todos os lugares onde você e eu estivermos, o mal vai estar. A aparência do mal vai estar nos cercando. Vai tentar nos influenciar. Vai tentar nos corromper. Vai tentar nos envolver e nos enredar para que possamos praticar o mal. É contra isso que nós devemos lutar, contra o mal, com todas as nossas forças. Temos que resistir a todo o assédio do mal contra nós. Porque dia após dia o mal nos assedia, querendo nos levar a praticá-lo. Então, não podemos consentir com tal coisa. Não podemos ser cúmplices do mal. Não podemos participar de nenhuma forma de mal em tempo algum. Esse tem que ser o nosso objetivo. Por isso, é importante se dizer que o prudente vê o mal e se esconde dele, foge dele. Não deixa que o mal o alcance ou o encontre. Então, o objetivo do ser humano prudente, sábio, sensato, inteligente é esse. Quem fizer isso vai vencer o mal com certeza. Não vai dar lugar ou ocasião ao mal em tempo algum. É assim que tem que ser o procedimento do ser humano, comum e normal como eu e você. Então, é hora de isso acontecer. Porque o mal já existe no mundo há milênios. E ele só existe porque o ser humano dá lugar ao mal e pratica o mal. Assim, a maldade humana é algo que já acontece há muito tempo. Mas isso não pode ser assim. Não pode mesmo. Então, o ser humano tem que fazer o mal ser sepultado. Tem que enterrar o mal. Tem que fazer o mal morrer. Porque o mal por si só, ele não tem como fazer algo de si mesmo. Ele precisa de um agente. Ele precisa de alguém que o faça, que o pratique. Esse alguém é o ser humano. Esse alguém é você e eu. É por isso que ele está atrás de nós, tentando nos levar a praticar o mal. Mas quando o ser humano toma a decisão firme de não dar lugar ao mal, de forma prudente, o mal não terá domínio sobre ele em tempo algum. Não vai conseguir mais o assediar ou o influenciar a praticar o mal. Então, o objetivo do ser humano tem que ser esse. O ser humano tem que ter esse interesse de não dar lugar ao mal em tempo algum. Pelo contrário, ele tem que praticar o bem uns com os outros, mutuamente. Esse é o dever de todo homem. E é isso que nós devemos ter como prioridade. Hoje, no século XXI, tem que ser assim. Então, não dá mais para se viver sendo o agente do mal. Não, não dá. É algo totalmente errado, é algo inconveniente, é algo que o ser humano não pode deixar isso acontecer em tempo algum. Então, o coração do homem, o corpo, a alma e o espírito do homem têm que estar voltados para o bem. É assim que deve ser. Então, nós devemos entender isso hoje, claramente, de forma objetiva. Então, nós devemos nos apegar ao bem com firmeza, para que nunca possamos nos desviar dele em tempo algum. Quando estivermos cingidos do bem e armados com o bem, vamos derrotar toda e qualquer forma de mal que possa existir no mundo. Então, isso é uma atitude prudente mesmo. É assim que o homem tem que proceder dia após dia. E para ajudar o ser humano
a se conscientizar disso. Eu vou ler aqui alguns versículos que falam sobre o mal, para você ver o quão perigoso isso é para o ser humano. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, no capítulo 6, versículo 5. Aqui, esse texto que vai falar onde é que começou o mal a acontecer no mundo. Então, está escrito aqui, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se naquela época o Senhor já viu isso, o nosso Criador viu isso acontecer, imagine o que ele está vendo hoje no século XXI. Porque a maldade se multiplicou hoje muito mais do que naquela época. Assim é a realidade que ele está vendo hoje. Então, quando ele vê isso acontecendo, ele não aprova e nem concorda. É o mesmo que você e eu, de forma prudente, temos que fazer. Não aprovar e nem concordar com nenhuma forma de mal, nem com o mau desígnio do nosso coração. Não podemos concordar com isso. Não pode sair do nosso coração esse tipo de coisa. Então, é isso que nós devemos fazer. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro dos Salmos 34. Aqui no Salmos 34 eu vou ler dois versículos, o versículo 14 e o versículo 16. Salmos 34, versículo 14. Está escrito assim, ó. Esse versículo é para você e para mim hoje. Está escrito assim, ó. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Então, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos nos apartar do mal. Dia após dia. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Então, quando nós nos afastamos do mal, temos que praticar o que é bom. Temos que praticar o bem para com todos. Esse tem que ser o nosso objetivo. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então, nós temos que procurar a paz. Não devemos procurar a guerra, o conflito, a violência, a maldade em si. Não. Devemos procurar a paz e nos empenharmos por alcançá-la. Esse tem que ser o nosso empenho. Alcançar a paz. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, essa palavra aqui é séria demais. É algo importantíssimo, decisivo. E agora o versículo 16. Já chegou assim, ó. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então, não pense que o nosso Criador, ao ver o mal, ele aplaude, ele concorde. Ele pensa que isso é bom. Não. Não mesmo. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Quantas pessoas hoje estão praticando o mal no século XXI? Quantas? São milhares, são milhões. E o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal hoje. E sempre. Sempre foi assim. Porque ele não gosta de ver o ser humano que ele criou, como eu e você, praticando mal em tempo algum. Isso o irrita, isso é algo que o aborrece. Então, quando os seres humanos praticam mal, eles dão o motivo e a razão para que o rosto do Senhor esteja contra eles mesmos, porque eles praticam mal. Alguns praticam deliberadamente mesmo, de propósito mesmo, porque querem mesmo. Isso é
algo totalmente errado. Então, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. É isso que vai acontecer. É verdade mesmo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Eclesiastes, ou o Pregador. Deixa eu achar aqui. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Preste atenção nesse texto aqui que é interessante. Já escrito assim, ó. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, quando uma sentença não é uma sentença condenatória de prisão ou até mesmo de morte, digamos assim, porque em alguns países existe pena de morte, quando não se executa logo a sentença, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, ter interesse de coração para praticar o mal. O coração dessa pessoa está inteiramente disposto a praticar o mal. Pessoal, isso é uma atitude totalmente errada. Infelizmente, mas é algo que acontece mesmo. Esse texto é bem claro aqui, ó. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra que alguém tenha praticado, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Pessoal, quando o coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal, isso significa que ele que o mal já tomou conta dele. Ele vive apenas com esse interesse em praticar o mal. Seja contra quem for, prejudica outras pessoas. Essa é a realidade que nós podemos ver hoje também acontecendo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Deixa eu achar aqui. Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Então, praticar o mal tem sempre uma punição severa. Tem sempre um ai para quem pratica o mal intencionalmente ou deliberadamente. Então, esse texto aqui vai falar a respeito disso. Está escrito aqui, ó. Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Ai daquele que, no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Então, em plena luz do dia, eles praticam o mal que eles maquinaram durante a noite. Eles imaginaram a iniquidade e maquinaram o mal para cometer essa iniquidade, esse mal durante o dia, para praticar isso durante o dia. Porque o poder está em suas mãos. Então, é assim que muitos agem, mas para esses existe um ai contra essas pessoas. Que significa o quê? Que haverá uma punição severa para quem age dessa forma, para todos que agem dessa forma. É verdade mesmo, está escrito aqui. Ai daqueles que, no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Então, o mal é algo perverso. Ele consegue influenciar as pessoas. Ele consegue dominar as pessoas. Ele consegue levar as pessoas a exteriorizarem esse mal em ações práticas contra outras pessoas. É o que mais se vê hoje em dia
As notícias mostram isso claramente. Inclusive contra mulheres, contra homens, contra crianças, contra animais, enfim. Sempre existe alguém praticando o mal por aí. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 17 e depois o 21. Então, aqui também vai falar sobre o mal. Então, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 17 primeiro. Está escrito assim, ó. Não torneis a ninguém mal por mal. Então, nem você, nem eu, nem ninguém pode tornar a ninguém mal por mal. Não torneis a ninguém mal por mal. Não podemos agir com olho por olho, dente por dente. Não podemos pagar na mesma moeda. Não podemos fazer isso em tempo algum. Não podemos ser alvo de uma atitude má e querer pagar com o mesmo mal. Não podemos se vingar, digamos assim. É isso que eu estou querendo dizer. É bem claro aqui, ó. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, o esforço que nós devemos fazer é por fazer o bem perante todos os homens. Independente de quem seja. Não há acepção nisso, não há discriminação disso. Então, nós devemos nos esforçar por fazer o bem perante todos os homens. Esse é o procedimento correto. Esse é o procedimento prudente de você e de mim hoje. É isso que nós devemos fazer. E não tornar ninguém mal por mal. Então, esqueça esse negócio de fazer vingança ou justiça com suas próprias mãos. Não faça isso em tempo algum. Pelo contrário, esforce-se por fazer o bem perante todos os homens. Esse esforço de fazer o bem perante todos os homens, você será recompensado por isso, com certeza. Agora eu vou ler aqui o versículo 21, onde está escrito assim, ó. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, isso é importante. É algo que nós devemos implantar essa palavra em nossas vidas para que ela possa produzir esse resultado. Para que possamos vencer o mal com o bem. O bem que você pratica vai vencer o mal, com certeza. É isso que nós devemos fazer. Se você quer ver o mal ser vencido, derrotado, então faça o bem, tome essa atitude. É isso que você e eu devemos fazer, de forma prudente e sensata. É assim que devemos fazer. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É uma palavra para a nossa época hoje, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas se deixaram vencer pelo mal. Mas esse é o procedimento errado. O procedimento correto é: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então vamos fazer isso e vamos colher os bons resultados de vencermos o mal com o bem. E agora eu vou ler aqui o último versículo que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Então está escrito assim, ó. É um texto bem claro e simples e de fácil compreensão. Está escrito assim, ó. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Então, essa é a palavra para você e para mim hoje. Temos que nos abster de toda forma de mal. De toda forma de mal que possa existir no mundo, nós devemos nos abster dela dia após dia, para que ela não possa nos enredar ou nos envolver. Então,
Fica essa palavra aqui para cada um de nós hoje. Abstende-vos de toda forma de mal. Então, quem fizer isso vai vencer o mal. Quando se abster de toda forma de mal que possa existir. Esse tem que ser o procedimento correto a se fazer. Então, vamos fazer isso e vamos vencer o mal. Não dê lugar ao mal em tempo algum. Quem agir dessa forma, com certeza vai vencer o mal. E o mal vai morrer, vai perecer. Vai ser extirpado da terra para sempre. Então, eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.